Boa noite, paz, igreja. Amém. Amém, né? O que eu quero começar falando para vocês é de mim mesma. Eu não tenho nada para oferecer para vocês. E é o que eu falei para Deus hoje o dia inteiro. Deus, o Senhor sabe que de mim mesma eu não tenho nada para oferecer para os teus filhos. E se o Senhor trouxe todos nós até aqui, então que Ele ofereça o pão que Ele tem para cada um. Porque não tem nada meu. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no versículo, né, tema dessa série, que é Efésios 5:18. É 5:18 o tema dessa série. Onde Paulo fala assim, né? Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Amém? Vamos curvar nossas cabeças, vamos fazer mais uma oração. Pai amado, em nome de Jesus, eu me coloco, Deus, na tua presença, Pai. Peço, Deus amado, que em nome de Jesus, o Senhor fale conosco, Pai. O Senhor continue falando comigo, Pai. O Senhor alimente os teus filhos nessa noite, Senhor Deus. Que eles recebam aquilo que eles vieram aqui buscar, Pai. Que o Senhor os trouxe até aqui. Então eu creio, Deus amado, que o Senhor tem algo para eles nessa noite. O teu Senhor tem algo para nós nessa noite, Pai. E que nós possamos receber, nos encher do teu Espírito, Pai. E para que nós possamos nos encher, Senhor, que nós venhamos a nos esvaziar de nós mesmos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu louvo e agradeço, Pai. E te peço, ministra, Senhor Deus, no coração de cada um. Assim como o Senhor ministrou no meu coração, assim como o Senhor falou comigo, Pai. Que o Senhor continue falando. E que fale aos teus filhos, fale à tua igreja, Pai. No nome de Jesus. Amém? Só que eu queria ler, na verdade, esse versículo. Eu li só esse versículo 18, né? Porque é o tema da série. Mas eu queria ler ele a partir do 15, né? Que é o tema desses versículos é vida em comunidade, né? Aí tem assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Isso é Paulo advertendo, né, os irmãos de Éfeso. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Então, essa parte aqui, mas antes ele começa a falar de como podemos viver em comunidade. E eu faço uma pergunta aqui. Quem já conviveu com uma pessoa que se embriagava com vinho? Eu acredito que quase todos nós, né? Já convivemos com pessoas que se embriagavam com vinho. Eu acredito também que todos nós já convivemos com pessoas que se embriagavam com o Espírito Santo. Mas eu vou além. Quem de nós já se embriagou com vinho? E quem de nós já se embriagou com o Espírito Santo? Eu vou falar aquilo que Deus ministrou ao meu coração.
quando nós convivemos com alguém, ou quando nós mesmos somos aqueles que se embriagam com vinho, eu já vi muita tristeza e já vi muita angústia, já vi muita gente chorar e muita gente sofrer por conta da embriaguez com o vinho, né? Uma pessoa que ela se embriaga com vinho, ela perde a noção do que é caráter, ela perde a noção do que é honestidade, e ela faz um estrago muito grande, não só na vida dela, na vida de quem está próxima, né? E uma coisa que, assim, que eu estudando, aí eu comecei a pesquisar de pessoas na Bíblia, né, que se embriagou com vinho, né? E vamos ver em Gênesis, né, 9:21. Esse é um homem que se embriagou com vinho. Assim como nós vemos pessoas, famílias ser destruídas, a gente vemos pessoas entristecidas. Nesse exato momento, tem muita gente aí fora se embriagando com vinho. Mas graças a Deus, também tem uma boa notícia, que tem muita gente nesse momento também se embriagando com o Espírito Santo, né? Então, vamos ver em Gênesis 9:21, né? Onde eu acredito que todos nós conhecemos a história de Noé, que construiu a arca, né? Que colocou na arca os animais, um casal de cada um, que colocou a sua família, que era um homem de Deus, né? Numa humanidade onde na época o pecado tinha corrompido todo mundo, né? Só ficou verdadeiramente a Noé. A família dele foi salva através daquilo que ele era em Deus, né? Através de quem ele era para Deus. Deus falou com ele e liberou para que ele tentasse convencer as pessoas, assim como muitas vezes a gente hoje fica tentando falar e convencer de que Jesus está voltando, e muitas vezes as pessoas não dão crédito a isso, né? Muitas vezes nem a nossa família dá crédito a isso. Ele pelo menos convenceu a família dele de que Deus ia destruir a terra e conseguiu que a família dele tivesse com ele, né? Então era um homem de Deus, era um homem que fazia a vontade de Deus, era um homem que passou 100 anos construindo uma arca, né, para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dele. Mas em um certo momento, quando já tinha havido o dilúvio, ele saiu da arca e a Bíblia fala, né, que ele era agricultor e ele plantou uma vinha. E um dia ele se embriagou com o vinho, né? Onde a Bíblia fala assim: bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Então quer dizer, por uma embriaguez em vinho, né, foi o que eu achei na Bíblia, eu acho que foi a primeira embriaguez de vinho. O que eu achei, quer dizer, o que aconteceu na vida de Noé? O que acontece na vida de todo e qualquer ser humano que se embriaga com vinho, né? A pessoa, ela perde a vergonha, ela perde o respeito, ela é desonrada diante da sua família, né? Porque o irmão dele viu, já saiu, já foi lá fora, já comentou com os outros. Ele já amaldiçoou o filho. Então, por conta de uma embriaguez, era um homem de Deus. Mas aconteceu, vamos dizer assim, uma verdadeira desgraça na família dele. Porque ele amaldiçoou o filho e com certeza esse filho não ficou feliz e não foi bem,
né? Porque foi amaldiçoado pelo pai. O filho já desonrou o pai, então virou uma situação bem difícil. Por quê? Pela uma embriaguez com vinho. E a gente sabe que isso é normal. Isso acontece em todo o tempo, em toda hora, né? Por isso que nós temos que clamar a Deus. Todos aqueles que têm vício. Eu falo que eu acho que o vício da bebida é um dos piores vícios. Não que exista algum melhor ou pior. Porque eu já vi muita situação acontecer na vida de muita gente por conta do vício da bebida, por conta do descontrole do embriagado, né? Ele perde completamente o controle, né? E isso faz com que a pessoa embriagada pratique as obras da carne, né? Que destrói, né? Que corrói, que traz sofrimento, traz tristeza, traz destruição verdadeira. Quando uma pessoa está embriagada, por isso que Paulo nos adverte, né? Não se embriagueie com vinho, né? Por quê? Porque ela vai praticar as obras da carne, que eu acredito que quase todos nós também conhecem, que está em Gálatas 5, 19 e 20. Quem não quiser abrir, não precisa abrir, que eu abro aqui. Em Gálatas 5:19, fala assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Então, uma pessoa embriagada, ela pratica quase todas essas obras da carne, né? Por isso que Paulo nos adverte e pede para que não nos embriagueis com vinho. Mas que também nós temos uma boa notícia, né? Embriagarmos com o Espírito Santo. Vamos ver em 1 Samuel. Aqui também eu acredito que quase todo mundo conhece a história de Ana, né? Uma mulher de Deus, uma mulher que desejava. 1 Samuel 1, 14. A história de Ana, ela sonhava, ela desejava, ela clamava e ela pedia para Deus um filho, né? Ela não tinha filho, então ela desejava e ela pedia para Deus, né? A história de Noé, nesse capítulo, nesse versículo, falou a respeito da embriaguez com vinho. O da Ana fala dela embriagada com o Espírito Santo, né? E ela está orando, clamando a Deus, né, por esse filho, clamando a Deus por aquilo que ela desejava, por aquilo que ela queria, né, que ela sonhava. E quando ela está orando, né, o Eli, que na época era o sacerdote, ele olha e ele fala assim, e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Aí Ana respondeu para ele, né? Ana respondeu: não se trata disso, meu Senhor. Então, quer dizer, Ana ali, ela estava tão embriagada com o Espírito Santo, que o sacerdote achou que ela estava embriagada com vinho. Porque naquele momento ela estava clamando, naquele momento ela estava desejando, naquele momento ela estava querendo a realização do sonho dela. Porque acredito que todas nós, para gente que tem filho,
muitas vezes casou, teve filho naturalmente, não imagina o quão grande e preciosa é essa bênção de Deus sobre a nossa vida, né? De ser mãe, de poder criar, de poder gerar, né? Então, muitas vezes a gente tem naturalmente e não tem noção do quanto isso é precioso. Mas para uma mulher que não tem, isso é muito precioso. Isso é muito grandioso. E naquele momento, ela, embriagada com o Espírito Santo, desejando ver a realização do sonho dela, né? Ela queria ver a realização do sonho. Ela queria ver as pessoas que naquele tempo que não tinha filho, até hoje é tida a estéril, a mulher seca. Então, ela desejava muito a realização desse sonho. E naquele momento ela clamou a Deus, ela se embriagou tanto com o Espírito Santo que Deus realizou, né? Quando nós nos embriagamos, quando uma pessoa se embriaga com vinho, os acontecimentos é isso, é desonra, é vergonha, é sofrimento. Mas quando ela se embriaga com o Espírito Santo, ela vê a esperança dela, né, tá próxima. Ela vê a mudança da vida dela, a realização de um sonho. Por quê? Porque ela entregou para Deus, ela se encheu do Espírito. E o Espírito em nós, ele nos convence daquilo que Deus tem para a nossa vida, do propósito que Deus tem para a nossa vida. Então, talvez se ela não tivesse clamado tão cheia do Espírito Santo, talvez ela não tivesse conseguido essa bênção em Deus, né? Lógico que Deus tinha um propósito para tudo isso, né? Lógico que Deus talvez já não tinha dado o filho para ela, porque Deus queria que ela confiasse e se derramasse na presença dele para buscar o sonho dela, para desejar esse sonho, né? Porque quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, o nosso coração fica tão ligado ao Espírito de Deus, que nós clamamos de uma forma diferente. Nós desejamos de uma forma diferente. Assim como naquele dia, quando a Fabiana botou o copo aqui, que encheu, que falou, aqui não cabe, se eu for botar de um para outro, vai despejar. Para que Deus nos encha do Espírito Santo, nós precisamos nos vaziar de tudo que nós somos, de tudo que nós queremos, de tudo que nós desejamos, para que venha a vontade de Deus. Porque independente do que vier, nós nos sentimos tendo uma vida abundante. Nós nos sentimos assim como os pés da coça, nos lugares altos, né? Porque nós estamos vivendo a vontade de Deus. E esse é o melhor lugar. Então, quando a gente se embriaga com vinho, praticamos as obras da carne. Mas quando nós nos enchemos do Espírito, nós praticamos as obras do Espírito, né? Que está também em Gálatas, que é a continuação, do versículo das obras da carne, mas venha do Espírito, né? Que fala, né? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, uma pessoa cheia do Espírito, ela tem esses frutos. Não adianta ninguém dizer assim, eu sou templo do Espírito, e verdadeiramente nós somos templos do Espírito. Mas não adianta uma pessoa dizer, eu sou templo do Espírito, e ela não manifesta esses frutos. É uma pessoa briguenta, é uma pessoa rancorosa, é uma pessoa que sai fazendo intriga ou picuinha por onde passa. Essa não é uma pessoa cheia do Espírito Santo, né? Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela manifesta os frutos do Espírito,
né? É como uma árvore, um pé de manga. Ela vai manifestar, ela vai ter frutos. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, somos templos do Espírito Santo, mas temos que manifestar esses frutos. Quando nós chegamos perto de uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, nós sentimos. Muitas vezes ela abre a boca e em 5 minutos, né, a gente sente paz, a gente deseja estar mais perto. É como a gente chegar numa casa que mora pessoas, que vivem em pessoas onde Deus habita. Aquela casa transmite uma paz, um descanso, né? É como uma vida que ela é cheia do Espírito Santo. Ela transmite uma alegria, um descanso, traz sombra ao cansado. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo e uma pessoa que não tem o Espírito Santo, é muito fácil da gente perceber, né? É muito fácil da gente detectar, porque mesmo uma pessoa que queira fingir que tem o Espírito Santo, ela não consegue. Ela pode conseguir por um curto prazo de tempo, mas ela não consegue por muito tempo, se a gente conviver com ela, né? Uma pessoa sem o Espírito Santo, ela mente sem ter nenhum peso, né? Ela mente sem achar que está fazendo nada de errado. E muitas vezes ainda tenta justificar a mentira com alguma coisa. Todo mundo mente, eu também posso mentir, né? Todo mundo pode magoar, eu também posso magoar. E não é assim. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, mesmo que ela seja magoada, mesmo que ela seja ferida, ela ora pelaquele que magoou, ora pelaquele que feriu, né? Para que aquela vida sinta arrependimento. Porque independente de quem seja a pessoa, independente do que ela fizer, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo não vê a outra ou deseja que a outra vá para o inferno. Sempre vai querer que qualquer pessoa, independente de quem seja, vá para Deus, né? Volte para Deus. Então, uma pessoa que ela está embriagada com vinho, ela pratica essas coisas. Uma pessoa que é embriagada com o Espírito, ela também pratica, ela tem os frutos do Espírito. E vamos ver em Romanos 8, 9. Esse versículo Deus me deu ele domingo. Eu estava sentada aqui, Deus me deu ele domingo, quando a Fabiana estava pregando. Romanos 8, 9. Onde fala assim, né? Entretanto, vocês não estão sobre o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habitar em vocês. Então, se verdadeiramente o Espírito de Deus habitar em nós, nós temos esse Espírito, nós manifestamos esse fruto. Nós amamos uns aos outros, nós desejamos estar com os outros, né? Desejamos a salvação, o encontro de cada vida, porque eu acredito que não existe ser humano na terra que venha a ter uma vida transformada por si só. Eu acredito que toda e qualquer vida, ela pode mudar e ela pode ser transformada, assim como a minha foi através do Espírito Santo de Deus. E nós temos que desejar incessantemente esse Espírito. Temos que desejar em todo tempo esse Espírito de Deus. Clamar em todo tempo para que Ele nos encha. E para que Ele venha nos encher, nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos, né? Lutar contra toda a obra da carne, né? Quando muitas vezes nós não estamos juntos aqui, nós não estamos reunidos, nós não estamos com pessoas, com irmãos da igreja,
Mas o Espírito Santo de Deus, a gente vendo ou não, em todo o tempo, Ele está conosco, né? Ele está conosco e Ele se entristece. Tem aquele versículo, eu amo aquele versículo, né? Que está em Gênesis 1:2, que a Bíblia fala assim, né? Deixa eu dar uma olhada nele aqui para me ver. É em Gênesis 1:2. Eu amo esse versículo. E declaro ele quase que em todo o tempo. Que é em Gênesis 1:2. No princípio. Aí fala assim, era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz. E daí por diante, ele continuou declarando e as coisas começaram a acontecer. Mas a Bíblia fala que o Espírito de Deus pairava sobre as águas e as águas estavam sobre a terra e a terra estava sem forma e vazia. Então, muitas vezes, quando eu vejo uma situação de uma família ou de uma vida, que ela está bem bagunçada, que a pessoa está presa em vícios, que a pessoa está sofrendo, que casamento está sendo destruído, eu sempre penso assim, quando o Espírito de Deus pairar sobre essa vida, ela vai começar a ordenar todas as coisas, e todas as coisas vão obedecer à voz de Deus, e tudo vai se tornar perfeito, assim como Deus fazia, e Ele falava, e foi bom, e se tornou perfeito. Porque muitas vezes a gente acha que uma vida, esteja ela caída na rua, esteja ela largada, muitas vezes a gente tem dificuldade de achar que ela pode ser transformada, que Deus pode levar ela a se assentar aos reinos dessa terra, né? Mas aqui, quando Deus começou a ordenar sobre todas as coisas, estava tudo sem forma e vazia, né? Então não podemos de maneira nenhuma achar que Deus não pode fazer, ou achar que Deus só foi Deus e grandioso para fazer na nossa vida. Não, o Espírito de Deus, a Bíblia fala que a terra está cheia da glória de Deus. E a glória de Deus é o Espírito de Deus, né? Então Ele pode fazer. Ele continua fazendo. Ele vai continuar fazendo até a volta de Jesus Cristo, né? Agora isso para que Ele faça, para que Ele continue fazendo. Ele já nos separou, Ele já nos falou, Ele já nos encheu para que a gente faça. Seja um canal dele aqui nessa terra, fazendo, tocando, né? Mostrando para as pessoas que existe um Deus, que quando a nossa vida está sem forma e vazia, Ele pode fazer, Ele pode mudar. Amém? E para encerrar, tem um versículo em Isaías 11, que eu nem vou ler, onde fala, né, sobre os 7 Espíritos de Deus, né? Sobre o 7 Espírito de Deus, e é o Espírito Santo, o Espírito de sabedoria, o Espírito de conhecimento, o Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de entendimento e Espírito de temor. E esses 7 Espíritos, nessa noite, eu declaro sobre a igreja, que eles venham sobre a vida de cada um de nós, esses 7 Espíritos. Porque quando esses 7 Espíritos vierem sobre a igreja, né? A igreja, eu vou ler aqui o que Deus ministrou no meu coração sobre esses 7 Espíritos. Uma igreja sobre a qual é derramado dos 7 Espíritos de Deus, desfrutará de uma plena visitação e manifestação do Espírito Santo. Poderá ver
vir a ser a morada de Jesus, não desfrutando apenas de visitações, mas sendo a habitação da glória de Deus, né? E o preço que nós precisamos pagar para ter esses 7 espíritos é a separação, a santificação e a renúncia. Então, todos e qualquer um de nós, como seres humanos, falhos, com defeitos, nós podemos receber esse 7 Espírito de Deus. Mas nós temos que viver uma vida de separação, de santificação e de renúncia. Então, cabe a nós querer. Não, eu quero receber os 7 Espíritos de Deus. Aonde Ele não vai mais só fazer visitação na minha vida, mas aonde Ele vai fazer morada, aonde Ele vai se alegrar em estar, aonde Ele vai desejar em estar. Eu quero, mas eu preciso fazer isso, me santificar. Eu preciso renunciar. E eu preciso me separar das coisas. Me separar de quê? Me separar das coisas que o mundo oferece. Me separar daquilo que eu sei que desagrada a Deus. Me separar daquilo que em todo tempo o Espírito Santo ministra em nós, né? Que não está certo, que está errado. Todos nós sabemos. Uma vez uma irmã perguntou para mim assim: mas e quando a gente não tem o Espírito Santo, como que a gente sabe o que é certo ou errado? Eu falei: tendo o Espírito Santo ou não, a gente sabe. A gente só não sente arrependimento, sente temor. Mas em todo e qualquer ser humano já foi embutido nele o certo e o errado. Aí quando a gente tem o Espírito Santo, a gente sente arrependimento. E o arrependimento faz com que a gente renuncie muita coisa, né? A gente queira de verdade ser uma pessoa diferente. Ser uma pessoa que expressa e leva o amor de Deus, né? Expressa esse amor de Deus aqui nessa terra. Grandioso é esse amor do Pai. Mas nós só podemos manifestar tudo isso quando nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. E quando nós temos os 7 Espíritos da igreja, nós podemos manifestar muito além. Porque Jesus passa a fazer morada na igreja. Jesus passa a estar frequente nessa igreja. E não fazendo visitação. Amém? Então, é isso, meu povo, que eu tinha para passar. Hoje quer dizer, só falta mais um sobre o Espírito Santo. Eu acredito que todos nós, já dentro do primeiro dia, os que estão aqui em todos os dias que não estão, se está vindo, é porque tem buscado esse enchimento, esse preenchimento do Espírito Santo sobre nós. Muitas vezes nós nos achamos tão pequenos, muitas vezes nós nos achamos tão insignificantes, mas quando nós nos lembrando o que nós carregamos, aí a gente fala: não, eu não sou tão pequena, eu não sou insignificante, porque se existe um Espírito Santo, de um Deus Santo, de um Deus poderoso, habitando em mim, isso é precioso, que não tem nem palavras, né? Amém? Vamos todos ficar de pé.
transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar com tua glória sobre mim. Enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou. Pai amado, em o nome de Jesus, eu coloco diante de ti, Senhor Deus, a tua igreja. Coloco diante de ti, Pai, a vida dos teus filhos, Senhor. Se nós estamos aqui, Senhor Deus, é desejando que o Senhor nos encha com o teu Espírito, Pai. Nos enche, Senhor Deus. Derrama, Senhor Deus, sem medida. Que nós possamos transbordar, Senhor Deus, da tua presença. Que nós possamos, Deus amado, ser cheios, Senhor. Se nós estamos aqui, Senhor, é porque nós desejamos. A partir do momento, Pai amado, em que nós saímos da nossa casa, Senhor, já estamos te dizendo, Pai, que desejamos ser cheios do teu Espírito, Pai. E que nós possamos, Deus amado, usar aquilo que recebemos do Senhor, Pai, para tocar em outras vidas com as tuas mãos, Senhor, para pisar em outros lugares com os teus pés, Senhor. Te oferecemos, Deus amado, as nossas mãos, os nossos pés, Senhor. Te oferecemos, Pai, tudo aquilo que somos, Pai, porque temos, nós não temos nada, tudo nós recebemos do Senhor, Pai. O nosso fôlego, a nossa vida nós recebemos de ti, Senhor. E nisso tem um propósito, Deus. Eu creio, Deus amado, que cada um de nós que estamos aqui, Senhor, o Senhor tem um propósito. O Senhor tem um propósito especial. Assim como o Senhor tem um propósito, Deus amado, em ter colocado no coração, Deus, do James essa série, para que sejamos cheios do teu Espírito, Senhor, e possamos sair daqui, Senhor, incendiando vidas, Senhor, como tochas, como fogo, Senhor, que queima tudo aquilo que não é teu, mas que purifica aquilo que é do Senhor, Pai. No nome de Jesus, Pai, eu abençoo a tua igreja, Pai, e peço ao Senhor, Deus amado, que o Senhor encha cada um deles. Enche a tua igreja, Senhor. Que haja um derramado do teu Espírito sem medida, Pai. No nome de Jesus, assim como o Senhor fez, Pai, em Pentecostes, Senhor. Que nessa noite o nosso coração deseja ardentemente, Pai, sermos cheios, Pai, cheios do Senhor, cheios do teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, nós carregamos, Senhor Deus, algo de precioso, e que nós venhamos a ter, Pai, ousadia para oferecer, Senhor, aquilo que nós temos. Que da mesma forma, Pai, que de graça recebemos, de graça nós venhamos oferecer, Pai, a humanidade sofrida, Senhor Deus, que tem aí fora. Que em todo tempo, Senhor Deus, nós possamos ministrar, Senhor, das vidas, declarar, Senhor, que elas desejem se encherem do teu Espírito Santo, Pai. No nome de Jesus, Pai amado. Amém, Senhor. Enche-me com teu Espírito, eu renuncio o meu eu, pra viver pra ti. Enche-me com teu Espírito, eu renuncio o meu eu, pra viver pra ti. Aleluia, Jesus. Pai, nós somos gratos a Ti, ó Deus,
pelo privilégio de Te conhecer, pelo privilégio de Te servir, ó Deus. Pai, eu Te agradeço por cada vida que está aqui conosco, por cada vida, ó Pai, que foi tocada pelo Espírito Santo. Pai, nós somos gratos a Ti, ó Deus, porque sabemos que só estamos aqui por causa da linda obra da cruz, por causa do toque do Espírito Santo em nossas vidas, ó Deus. Que o Senhor continue falando aos nossos corações, ó Pai. Que o Senhor continue nos fortalecendo, que o Senhor continue manifestando o Teu Espírito dentro de nós, ó Pai. Que o Senhor continue trabalhando no nosso caráter, ó Deus. Que o Senhor continue, ó Pai, nos fazendo cada vez mais parecido com Jesus, ó Deus. Nos capacita, Senhor Deus, a agir como Ele agia. Nos capacita a ser parecido com Jesus, ó Pai. É que eu Te peço aqui essa noite, Deus, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, venha manifestar na nossa casa, na nossa família, nas nossas vidas, nas vidas que cruzarem o nosso caminho. Que o Teu Espírito Santo venha manifestar a glória de Deus, ó Deus, a Tua glória em nossas vidas, ó Deus. Continua trabalhando em nós, papai, porque aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir, ó Deus. Por isso, Senhor, levante suas mãos, sabe, em sinal de rendição. Fala: Deus, continua trabalhando na minha vida. Fala com Deus agora, sabe? Não fica dependendo da minha oração. Fala: Deus, trabalha no meu coração. Irmão, se você tem algum vício que tem te dominado, se você tem alguma área que está presa ao pecado, se você tem alguma área que você não consegue romper, sabe? Fala para o Espírito Santo agora. Fala: Espírito Santo, toca nessa área da minha vida. Irmãos, o Espírito Santo quer te embriagar. Ele quer tocar em áreas que estão ocultas ainda, em áreas que você não colocou no altar. Então você precisa colocar no altar de Deus algumas áreas da tua vida que estão escondidas, que estão ocultas, talvez pela vergonha, talvez porque você se apegou a isso, talvez porque você tem usado alguns sentimentos, algumas áreas como bengala para continuar vivo, para continuar respirando, para continuar caminhando. Irmãos, coloca essa bengala diante de Deus essa noite, e o Espírito Santo, Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. O Espírito Santo, Ele vai te ajudar nas suas fraquezas. Não é sobre você, é sobre Ele, porque nós dependemos do poder dEle, para que a gente sejamos transformados, para que o nosso caráter seja transformado. Mas você precisa colocar diante dEle. Pai, eu coloco diante de Ti, Pai, cada pedido feito aqui, cada clamor feito aqui, Senhor Deus. Senhor, no nome de Jesus, toca, Pai, toca de uma forma íntima e pessoal sobre cada um de nós, ó Pai. Retira, Deus, de dentro do nosso íntimo toda raiz de amargura, toda raiz que tem nos prendido a sentimentos proibidos, toda raiz que tem nos prendido ao pecado. Senhor, arranque essas raízes em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, porque foi para a liberdade que o Senhor nos chamou, Pai. E a Tua palavra nos diz que conhecereis a verdade e ela nos libertará, ó Pai. Então, Espírito Santo, nos ajuda a ficar parecido com Jesus. Nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, sábado, culto de jovens, hein? Não esqueçam, os jovens, culto de jovens sábado. E até domingo na ceia. Vem cá, Ger, encerrar o culto, orar para encerrar. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por esta noite, pela Tua palavra desta noite, meu Pai. E que o Senhor continua nos enchendo com a Tua presença, em nome de Jesus, ó Pai. É o que nós pedimos a Ti, meu Pai. Nos dê sabedoria, nos dê saúde, nos dê discernimento, Senhor Deus, para que possamos buscar a Tua presença a cada dia mais, ó Pai. Que possamos ser cheios da Tua presença a cada dia mais, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Abençoe a Tua igreja, meu Pai. Abençoe cada vida, meu Pai, cada família.
que é aqui representada nesta noite, meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Guarda cada um de volta para casa, meu Pai. Guarda a noite de sono de cada um, meu Pai. Cobre com teu sangue, meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Nós te louvamos, te agradecemos e te engrandecemos, ó Pai, por esta noite, papai. Amém e amém, Senhor Deus. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas, Senhor Jesus. Amém. Um abraço a cada pessoa. Amém.